O podcast que você irá ouvir é uma transcrição em áudio de um artigo do arquiteto e urbanista Lori Kriesel, a quem agradecemos pela cessão dos direitos para uso no projeto Neuroarquitetura para Mentes Criativas, produzido pela Rádio Arquitetura, em parceria com o portal Escala Humana. Convidamos você a conhecer um pouco mais sobre o autor no final deste podcast. O projeto Neuroarquitetura para Mentes Criativas contou com o patrocínio de Pormad Portas, Persol Persianas, IPOG, Ketemov Prime e Asaek Novo Hamburgo. Neuroestética, a influência do design na experiência humana, por Lori Kriesel. Atualmente, a atenção à saúde mental e ao bem-estar, não apenas físico, mas também emocional e psíquico, tem se tornado um foco crescente em âmbitos clínicos e também em relação a inúmeros fatores cotidianos. A exemplo, a campanha Janeiro Branco, que ressaltou essa urgência, convidando-nos a refletir sobre o bem-estar mental e emocional. Nesse cenário, a neuroestética e a neuroarquitetura emergem como campos que se colocam como aliados nessa busca. Elas não são apenas disciplinas acadêmicas, são abordagens práticas que buscam compreender como nosso ambiente físico afeta nosso estado psicológico. A neuroestética, especialmente, estuda a relação entre a percepção estética e os processos neurológicos, como destacado por Colin Ellard, psicólogo da Universidade de Waterloo, autor de Places of the Heart, The Psychogeography of Everyday Life, 2015. A neuroestética e a neuroarquitetura desempenham um papel importante na proposição de espaços que, além de atenderem a uma necessidade funcional ou apresentarem uma estética adequada àquele propósito, promovam também saúde mental, acolhimento e valor emocional. Ao examinarmos a intersecção natural desses campos com a neurociência e a psicologia, podemos compreender novos modelos de atuação de arquitetos e designers. Essa abordagem multidisciplinar oferece uma perspectiva na qual podemos entender e moldar nosso ambiente de maneira mais consciente e responsiva às necessidades humanas. A relevância de ambos os temas, os quais acabam por se unificar na prática projetual, é evidente na crescente demanda por espaços que funcionem bem e que promovam o bem-estar emocional e mental de seus usuários. Em um momento histórico onde o estresse e a ansiedade são desafios comuns no nosso dia a dia, a arquitetura e o design começam a desempenhar um papel fundamental nesse contexto. Eles não são considerados mais do que arte ou estilo de vida, passam a ser compreendidos como instrumentos que podem influenciar profundamente a maneira como vivenciamos e interagimos com nossos ambientes, seja no morar, no trabalhar, no aprender, no comprar, no lazer e em quaisquer outras atividades. Com esse foco, é muito oportuno trazermos os conceitos e aplicações práticas que ilustram como a neuroestética e a neuroarquitetura estão moldando a arquitetura e o design voltados à geração de qualificadas experiências. A neuroestética, como o próprio nome sugere, nasce da intersecção entre a neurociência e a estética, explorando como nosso cérebro reage às experiências ligadas à percepção de beleza. Essa abordagem ganhou destaque nas últimas décadas através de pesquisas que buscam compreender como as diversas percepções sensoriais, e não apenas visuais, influenciam nosso bem-estar emocional. Um reconhecido pesquisador nesse campo é Anjan Chatterjee, professor de neurologia na Universidade da Pensilvânia e autor de The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, 2013. Sua obra oferece embasamentos à abordagem sobre como a beleza é percebida e processada pelo cérebro humano. A fundamentação da neuroestética provém da ideia de que a experiência estética não é apenas uma questão de gosto pessoal, mas também está intrinsecamente ligada a condicionantes de cultura e geografia, dentre outras, mas também a nossa biologia cerebral. Essa abordagem se desdobra em vários princípios. Primeiramente, o campo estuda como a percepção visual, desde cores e formas até padrões e simetria, afeta nosso estado emocional e cognitivo. Por exemplo, as pesquisas indicam que certas configurações espaciais ou padrões de cores podem induzir relaxamento ou estímulo. Além disso, a neuroestética se aprofunda em como a arte e o design evocam respostas emocionais. Não é apenas o belo que conta, mas como a composição de um espaço ou objeto pode evocar sentimentos de tranquilidade, alegria ou inspiração. Este aspecto é crucial para entendermos como os ambientes podem vir a contribuir para o bem-estar mental.
A influência de estímulos estéticos no cérebro sugere que o design e a arquitetura têm o poder de ir muito além do que agradar aos olhos, mas também de moldar experiências humanas de maneira profunda. Esta base teórica, em conjunto com outras linhas de pesquisa na mesma busca investigativa, fornece um ponto de partida para explorar como a neuroestética pode ser aplicada na prática da arquitetura e do design. Ao compreendermos como nossas mentes reagem a diferentes elementos estéticos, os profissionais dessas áreas podem ter melhores tomadas de decisão projetual que atendam às necessidades funcionais, mas também promovam uma experiência humana significativa e saudável. A neuroarquitetura, por sua vez, e englobando em seu guarda-chuva de conceitos a neuroestética, busca entender como o ambiente afeta o comportamento e o bem-estar humano. Embora a prática pareça nova, suas raízes remontam à ideia fundamental de que os espaços que convivemos influenciam como nos sentimos e nos comportamos, uma noção já explorada por Winston Churchill quando afirma: "Nós moldamos nossos edifícios e depois nossos edifícios nos moldam." Atualmente, essa visão se expande apoiada por avanços na tecnologia de imagens cerebrais e por pesquisas em neurociência, oferecendo uma compreensão mais profunda dessa relação dinâmica. Na prática, a neuroarquitetura se manifesta através de um design projeto que, além de cumprir requisitos funcionais e estéticos, também considera o impacto psicológico e físico nos seus usuários. John Zeisel, sociólogo e autor de Inquiry by Design, Environment Behavior Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape and Planning, 2006, argumenta que o design pode e deve ser informado por um entendimento de como o ambiente influencia o cérebro e o comportamento humano. Espaços assim projetados, segundo Zeisel, têm o poder de promover saúde, bem-estar, criatividade, produtividade e até mesmo otimizar o processo de cura. A aplicação da neuroarquitetura e, por consequência, da neuroestética pode ser uma grande aliada na proposição de diversas tipologias de ambientes. Desde escritórios que utilizam estratégias de design biofílico para aumentar a produtividade e reduzir o estresse, até hospitais projetados para mais otimizar qualitativamente a recuperação dos pacientes. Acolhimento psicológico a seus familiares e acompanhantes, além de reduzir a fadiga do corpo clínico. Em similar ideia, projetos escolares se utilizam da neuroarquitetura para proporcionar ambientes de aprendizado que melhoram a concentração, o desenvolvimento cognitivo e a absorção de conhecimento. Cada decisão de design, seja a cor de uma parede, a intensidade e tipologia da iluminação ou a acústica de uma sala, é tomada a partir de critérios científicos sobre como esses elementos afetam as emoções e o comportamento dos estudantes. A neuroarquitetura não apenas redefine a estética do espaço, mas também enriquece nossa compreensão sobre o impacto que o ambiente tem sobre nós. Este campo convida arquitetos e designers a pensar além da forma, da estética e da função, mas a propor espaços que ressoem com a complexidade da experiência humana. Através da neuroarquitetura, empregando a neuroestética, o design se torna uma ferramenta agora embasada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esta abordagem ganha melhor compreensão quando analisamos sua aplicabilidade prática, ou seja, como efetivamente a neurociência está transformando a maneira como pensamos, o espaço e a interação humana com o ambiente. Essas dinâmicas projetuais envolvem um entendimento teórico-prático de como elementos visuais, táteis, auditivos e sensoriais de modo geral podem influenciar o nosso bem-estar emocional e mental. A exemplo, o arquiteto e pesquisador Juhani Pallasmaa, em sua obra The Eyes of the Skin, Architecture and the Senses, 2005, enfatiza a importância de considerar todos os sentidos no design, argumentando que a experiência sensorial completa cria espaços mais envolventes e emocionalmente ressonantes. A ideia central é que o design sensorial não trata apenas de estética, mas sim criar um ambiente que se conecte conosco em um nível emocional. Isso pode ser alcançado através do uso cuidadoso de cores, que podem evocar determinados sentimentos, ou através da acústica, onde o som é cuidadosamente controlado para criar uma atmosfera relaxante, ou através da textura, que também desempenha um papel fundamental, com materiais que convidam ao toque, promovendo uma conexão mais íntima com o espaço, assim como inúmeras outras técnicas projetuais. Observa-se que hoje contamos com outros artifícios também projetuais
para gerar experiências via proposta de design, como a ergonomia emocional, a qual se apresenta como um importante aspecto na concepção de ambientes que atendem às necessidades físicas, mas que também apoiem a saúde mental e o bem-estar. Isso inclui a consideração de como os espaços podem reduzir o estresse, promover a interação social e facilitar a concentração e até a contemplação. O design ergonômico emocional envolve o criar ambientes que ajudam as pessoas a se sentirem seguras, confortáveis e inspiradas. A sustentabilidade, que até então era pensada de uma forma mais macro, hoje também está intrinsecamente ligada ao bem-estar mental. Espaços que incorporam elementos naturais, como iluminação, ventilação, organicidade, composição híbrida interior, exterior, inúmeros recursos estratégicos de design biofílico. Não só são sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas também têm um impacto positivo na saúde física e mental dos ocupantes. Essa conexão entre o design sustentável e o bem-estar humano é apoiada por estudos que mostram como o contato com a natureza pode reduzir o estresse e melhorar o humor. Ao integrar esses conceitos na prática projetual, estamos começando a propor espaços que enriquecem a experiência de uso dos espaços, oferecendo ambientes que cuidam tanto do corpo quanto da mente. Essa visão holística ao design reflete uma compreensão mais profunda de como somos influenciados pelo mundo ao nosso redor e como podemos criar espaços que melhoram genuinamente nossa qualidade de vida. Diversos estudos de caso ilustram a prática da neuroarquitetura, mostrando como tomadas de decisão projetuais embasadas em estudos neurocientíficos podem promover o bem-estar mental e físico através dos ambientes. Um exemplo notável é o Maggie's Cancer Care Center, projetado por Richard Rogers em 2008 em Londres. Rogers, conhecido por seu enfoque humanista na arquitetura, criou um espaço que oferece suporte emocional e psicológico aos pacientes com câncer e suas famílias. A incorporação de luz natural abundante, vistas para jardins terapêuticos e o uso de cores e materiais que evocam a natureza demonstram uma aplicação prática da neuroarquitetura através de estratégias de design biofílico, visando reduzir o estresse e promover a cura. A avaliação do impacto desses espaços na saúde mental e no bem-estar dos usuários revelam resultados promissores. No caso do Maggie's Center, estudos indicaram que os pacientes e as famílias que utilizam o centro reportaram uma sensação de calma e alívio, atribuída ao design do espaço. A arquitetura do centro foi planejada para fomentar interações sociais positivas, oferecer privacidade quando necessário e promover a autonomia dos usuários, princípios fundamentais da neuroarquitetura. Outro projeto que exemplifica a aplicação da neuroestética é a Biblioteca de Alexandria, projetada por Snorreta. A fachada do edifício, com seus painéis refletivos, mais do que um elemento de grande impacto visual, cria um jogo de luz e sombra que muda ao longo do dia, influenciando essa atmosfera interna e contribuindo para o humor, foco atencional e comportamento dos usuários. A análise desse projeto mostrou como os elementos estéticos, quando cuidadosamente integrados, podem transformar um espaço público em um ambiente de aprendizado e descoberta que estimula a mente, a criatividade, a interação social e ainda promove o bem-estar. Embora a neuroarquitetura e a neuroestética estejam ganhando terreno no mundo do design e da arquitetura, elas ainda enfrentam desafios significativos na sua integração prática. Talvez um dos principais obstáculos seja a necessidade de uma colaboração mais estreita entre arquitetos, designers e neurocientistas. A complexidade de traduzir descobertas neurocientíficas em princípios de design aplicáveis não é uma tarefa simples. Sarah Williams Goldhagen, autora de Welcome to Your World: How the Built Environment Shapes Our Lives, 2017, argumenta que, embora tenhamos um entendimento cada vez melhor de como os ambientes afetam nosso cérebro e comportamento, a aplicação dessas descobertas no design ainda está em seus estágios iniciais. Olhando para um futuro próximo, há um otimismo cauteloso sobre o potencial da neuroarquitetura e, por consequência,
da neuroestética. Com o avanço das tecnologias de mapeamento cerebral e a crescente aceitação da importância do design centrado no humano, espera-se que essas disciplinas se tornem mais integradas na prática da arquitetura e do design. A crescente conscientização sobre a importância da promoção da saúde mental e o bem-estar nos mais diversos ambientes também impulsiona essa integração. A neuroarquitetura tem um grande potencial de inovação na forma como projetamos os espaços, assim como compreendemos nosso relacionamento com o meio que nos cerca. Vemos a cada dia, com tantas novas descobertas, que os próximos anos prometem ser uma era de exploração e inovação constante. À medida que mais dados se tornam disponíveis e as colaborações entre diferentes campos se fortalecem, a neuroarquitetura e a neuroestética podem oferecer abordagens para criar ambientes cada vez mais significativos à experiência humana. Esta evolução beneficiará os profissionais e estudiosos dessas áreas, além de proporcionar um impacto positivo e duradouro na sociedade como um todo, à medida que avançamos para um futuro em que o design se torna cada vez mais embasado na compreensão humana. Stephen Hall, em Questions of Perception, Phenomenology of Architecture, 2007, convida-nos à ideia de que a arquitetura é mais do que uma simples construção de espaços. É a criação de atmosferas que afetam profundamente nossas experiências e percepções. É nesta intersecção entre espaço, percepção e emoção que neuroestética e neuroarquitetura encontram seu verdadeiro valor. Essas disciplinas nos instigam a um olhar além do convencional, a pensar o design não apenas em termos de estética e funcionalidade, mas como um promotor de saúde e bem-estar. Para profissionais e estudiosos da arquitetura e do design, fica o chamado para integrar os princípios da neuroestética e da neuroarquitetura em seu trabalho, criando assim espaços que honrem e promovam a complexidade da experiência humana. Para a sociedade em geral, é uma oportunidade de reconhecer e valorizar os espaços que convivemos, não apenas como construções físicas, mas como cenários vitais para nosso bem-estar mental e emocional. À medida que avançamos, a integração da neurociência no design não é apenas uma possibilidade, é um caminho promissor para um futuro no qual os espaços trabalham em harmonia com a natureza humana. Olá! Obrigado por ouvir este podcast. Antes de apresentar a bio do autor ou autora deste artigo, se este conteúdo foi útil para você, considere deixar seu like e compartilhar em suas redes. Este apoio é muito importante para o nosso trabalho. Para mais conteúdos relacionados à arquitetura, engenharia e design, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos no Instagram. As duas redes com o perfil @Portal Escala Humana. Conheça também o nosso site www.portalescalahumana.com.br. Obrigado. Lori Kriesel é arquiteto e urbanista, presidente no Brasil da Academy of Neuroscience for Architecture, ANFA, membro da ANFA Center for Education Latin America. Autor do primeiro livro do Brasil sobre neuroarquitetura. Sênior consultante em neuroarquitetura do escritório AKMX, professor de neuroarquitetura no Polidesign do Instituto Politécnico de Milano, Itália, coordenador de pós-graduações e dos programas internacionais do IPOG Brasil. Também é colunista de neuroarquitetura para as revistas ArchDaily e Lume Arquitetura. Doutorando em neuroarquitetura, mestre em conforto ambiental e especialista em neurociências e comportamento humano. Certificações internacionais de Design Thinking e Light Design pelo Instituto Politécnico de Milano, Itália, CEO do escritório Lori Kriesel Architects and Partners, selo CREA, PR, de excelência em projetos arquitetônicos. CEO da plataforma NeuroAI, conselheiro CAL-PR, mentor do programa Design Tank Brasil, membro fundador do projeto Neuro InLab, CEO e membro fundador do Instituto Neurobiodesign.